Quem passa hoje pelas portas da Casa da Arquitetura, em Matosinhos, é recebido por uma fachada que é absolutamente impecável. Pois, é um daqueles espaços modernos onde o betão e a luz parecem ter nascido exclusivamente para albergar arte, não é? Exato. Arte e cultura. Há ali um silêncio quase reverencial lá dentro. Mas depois, mesmo à entrada, reparamos num detalhe que quebra essa ilusão de pureza e planeamento perfeito. O famoso painel de azulejos. Esse mesmo. Um painel antigo, enorme, a publicitar um tal de vinho do Porto Victoria. E a verdade é que esse painel é só a ponta de um iceberg histórico incrivelmente turbulento. É um lembrete físico, no fundo. Lembra-nos que as cidades não nascem limpas nem planeadas ao milímetro. A verdadeira história urbana está muito mais próxima de um estaleiro de obras caótico do que de um museu. Nem mais. E o que vamos fazer nesta nossa exploração detalhada de hoje é precisamente escavar os alicerces desse estaleiro. Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Olá a todos! E hoje vamos apoiar-nos numa série de registros e atualizações riquíssimas do blog histórico Porto de Antanho. Sim, concretamente as notas partilhadas em 2019 e 2021. A nossa missão aqui é usar a história de um único espaço físico, ou seja, as antigas instalações da Companhia Vinícola Portuguesa, e a mente do seu fundador, Clemente Meneres. Para mapear mais de um século da história de Portugal, queremos perceber como é que as paredes de um amontoado de armazéns conseguem absorver revoluções industriais, batalhas jurídicas épicas e, claro, crises sociais profundas. Porque este caso cruza o nascimento do futebol em Portugal, intrigas de tribunais do início do século XX e o destino, surpreendente, de fábricas abandonadas. O que torna este caso particular tão fascinante é a escala da coisa. O Clemente Meneres não era apenas um comerciante local. A forma como ele estruturou o negócio reflete a própria transformação do capitalismo europeu ali na viragem do século XIX para o século XX. Pois, mas antes de chegarmos a esse império, eu tenho de confessar uma certa confusão inicial em relação à localização disto tudo. A localização em Matosinhos. Exato. Pelos registros, em 1899, o Meneres decide transferir os imensos armazéns da firma para o Prado de Matosinhos. E estamos a falar de uma área gigantesca, uns 11 mil metros quadrados. É muito espaço. É brutal. Mas na altura Matosinhos não era o centro de nada, era essencialmente a periferia. Qual é a lógica empresarial de afastar a operação do centro nevrálgico do Porto e enterrar dinheiro num descampado? A resposta a isso resume-se a uma única palavra: infraestrutura. Matosinhos podia parecer a periferia para um citadino do Porto, mas estrategicamente estava a tornar-se o ponto mais importante do norte do país. Por causa do Porto de Leixões, presumo. Precisamente. Devido à construção do Porto Artificial de Leixões, o Meneres percebeu que a velocidade de escoamento de mercadorias ia mudar radicalmente. Claro, ter os armazéns no centro do Porto implicava estrangulamentos no trânsito ribeirinho. E a dependência do Rio Douro, que era notoriamente difícil de navegar com os bancos de areia e as cheias. Em Matosinhos ele estava, na prática, colado a uma autoestrada de águas profundas para o comércio global. Epa, é quase a mesma lógica de empresas de comércio eletrónico de hoje, tipo a Amazon. Como assim? Repara, eles não instalam os grandes centros de distribuição no meio da cidade de Lisboa ou do Porto. Eles procuram terrenos baratos junto aos principais nós de autoestrada. O Meneres fez literalmente o mesmo, mas com o mar. É o Silicon Valley do século XIX. É uma excelente analogia. Mas o que havia antes nesse terreno de 11 mil metros quadrados não era um parque logístico, era um local de puro lazer. Pois não, era o Prado de Matosinhos, também conhecido como Campo da Junqueira. Aquilo funcionava como um hipódromo, certo? Exatamente. Era ali que a comunidade britânica e a elite burguesa portuense se reuniam para assistir a corridas de cavalos. Era um espaço verde, aberto. E aqui entra um detalhe dos apontamentos que, juro, parece ficção. Foi precisamente nos terrenos desse antigo hipódromo que um jovem chamado António Nicolau de Almeida decidiu reunir um grupo de amigos. Em 1893, Sim, em 1893, para experimentar um desporto estranho que envolvia dar pontapés numa bola. nascia ali o Futebol Clube do Porto. É um contraste brutal, não achas? O mesmo pedaço de terra macia onde os cavalos corriam e onde o futebol deu os primeiros passos em Portugal é, num espaço de meros 6 anos, completamente arrasado. Cimentado e transformado. A paisagem verde dá lugar a chaminés, fumo e milhares de barricas de vinho.
E o Meneres não esteve sozinho nesta invasão industrial. Ah, não. Aliás, os registros dizem que no mesmo ano de 1899, ali ao lado, instala-se a Real Fábrica de Conservas de Matosinhos. Que é o gatilho para uma verdadeira febre do ouro industrial naquela zona. Ao longo das décadas seguintes, surgiriam cerca de meia centena de fábricas. Meia centena. Uau! Sim, a fisionomia de Matosinhos é completamente rasgada e reescrita. O mar deixa de ser visto apenas como uma fonte de peixe para o sustento local. E passa a ser a base de uma indústria pesada de exportação. Bem, entendido este cenário explosivo, temos de olhar para a máquina que o Clemente Meneres montou lá dentro. Porque ele não vendia apenas umas garrafas de vinho soltas. Nada disso. Os registros do Porto de antanho mostram que o homem controlava um ecossistema inteiro. Estamos a falar de 200 mil sobreiros espalhados por trás dos montes. Só para garantir a cortiça das próprias rolhas. É um nível de integração vertical que chega a ser assustador para a época. Completamente. E é essa dimensão colossal que o força a inovar também a nível jurídico. Em dezembro de 1902, ele toma uma decisão estrutural vital, Regista a firma Clemente Meneres Limitada. associando a si os próprios familiares, como os filhos e os genros. O que à primeira vista parece apenas uma formalidade de notário. Quer dizer, as pessoas já faziam negócios em família há séculos. Por que é que isso tem tanta relevância histórica? A diferença essencial está nesse tal limitada. O conceito de sociedade por cotas era uma inovação absoluta em Portugal. Tinha sido introduzida por lei apenas no ano anterior, em 1901. Espera, antes disso não havia proteção? Muito pouca. O risco empresarial e o risco pessoal estavam perigosamente misturados. Se, por exemplo, um navio carregado de vinho afundasse e a empresa falisse, Os credores podiam confiscar a casa do empresário? a casa, os terrenos privados, as carruagens, tudo. A sociedade por cotas vem criar um escudo invisível. A empresa passa a ser uma entidade separada. Ou seja, o homem percebeu imediatamente que, para continuar a apostar em grande e crescer daquela forma, precisava de blindar o património da família. Exato. Protegê-lo contra as flutuações e os desastres do comércio internacional. É uma gestão de risco super moderna aplicada logo em 1902. E o domínio dele sobre as ferramentas modernas não se ficava pelas leis. A máquina de marketing que ele montou era qualquer coisa de notável. Ele expôs em Paris em 1900, em São Luís, nos Estados Unidos em 1904. Ele punha os produtos em todas as grandes exposições internacionais, mas também apostava muito a nível interno. A Grande Exposição Agrícola de 1903 foi um grande marco. Essa foi no Palácio de Cristal no Porto, certo? Sim, inaugurada pelo próprio rei Dom Carlos. E há aqui um pormenor genealógico muito curioso que o blog destaca. Conta lá. O presidente da comissão promotora e líder do Palácio de Cristal na altura era o Visconde do Ilhomil. Ora, o Visconde é bisavô de André Vilas Boas, o atual presidente do Futebol Clube do Porto. Olha, lá está. A história da cidade é um ciclo contínuo das mesmas famílias a cruzarem caminhos em épocas diferentes. Mas pronto, todo este mediatismo, as exposições, a presença do rei, as feras mundiais, isto traz problemas, não é? Traz sempre. Quem faz muito barulho atrai a atenção dos gigantes adormecidos. E é aí que entra a bronca de 1905. A firma do Meneres decide fundar a Companhia Vinícola do Porto. O nome tem muito peso. Demasiado peso, pelos vistos. Logo em dezembro desse mesmo ano, rebenta a bomba. Levam com uma ação judicial de proporções épicas, Movida pela toda poderosa Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal. mais conhecida na gíria comercial como a Companhia Velha. A alegação deles era de uso indevido de designação comercial. Eles achavam os nomes demasiado parecidos. Sim, a Companhia Velha argumentava que a Companhia Vinícola do Porto ia confundir o consumidor e roubar-lhes cota de mercado. O processo arrastou-se até 1908, altura em que o Meneres acaba por recuar e é forçado a alterar o nome para Companhia Vinícola Portuguesa. Mas tu tinhas uma teoria sobre isso, não era? Sim, eu olho para isto e pergunto-me, será que um estratega como o Meneres escolheu este nome por acidente? Achas que foi de propósito? Epá, um homem que se blindou com uma sociedade por cotas em 1902, que dominava a arte do marketing internacional. Não terá sido uma manobra de guerrilha forçar um confronto de propósito? Estás a sugerir que ele cria o processo judicial. Pensa bem, ele sabia que ia ser processado, mas de repente o vinho dele, da marca Victoria, passa anos a ser discutido nos jornais, lado a lado com a maior marca do país.
É publicidade borla? É uma tese tentadora, admito. Não há provas documentais explícitas no blog que confirmem uma intenção maliciosa de marketing de guerrilha. Mas, Mas a lógica de mercado apoia isso. sem dúvida, quando uma empresa gigantesca passa anos em tribunal a tentar provar que tu és uma ameaça, o público assume imediatamente que os teus produtos estão ao mesmo nível. Perderam o nome em tribunal, sim, mas ganharam um estatuto cimentado no mercado. Só que o grande problema dos impérios baseados nestas figuras fortes é que sobrevivem aos tribunais, mas raramente sobrevivem à biologia. E a narrativa muda drasticamente na década de 10. Pois muda. A mortalidade acaba por ser o derradeiro teste de stress destas empresas. O Clemente Mneres morre na sua quinta em Gaia, em 1916. E como se isso não bastasse, no ano imediatamente a seguir, em 1917, morre também o filho, o Alfred Mneres, que era quem estava à frente dos destinos da companhia vinícola. E eu peço-te para desmontarmos a mecânica disto para quem está a ouvir. Por que é que a morte de dois administradores faz uma empresa brutal, com 11 mil metros quadrados e 200 mil sobreiros, tremer e cair tão depressa? Porque, apesar do tal escudo legal da sociedade por cotas, a inteligência comercial e as relações interpessoais que sustentavam tudo não eram transferíveis num documento. A confiança não se herda num papel. Nem mais. No início do século XX, as empresas dependiam fortemente da figura do patriarca para garantir crédito bancário e manter aqueles acordos de cavalheiros com fornecedores internacionais. Sem os fundadores, a estrutura revela-se demasiado rígida para aguentar os choques. E o choque que seguiu foi muito literal e altamente destrutivo. Em julho de 1918, a empresa sofre um golpe físico inimaginável. O incêndio no ex-convento de Monchique. Sim, um incêndio de flagra nas instalações da fábrica de rolhas que era gerida pelo genro do Mneres. Mas espera, uma fábrica de rolhas dentro de um antigo convento. É incrível, não é? O convento ficava bem no coração do tecido urbano do Porto. E é importante explicar porque é que este incêndio foi tão catastrófico. A cortiça liberta muitas poeiras durante a transformação. E tem compostos altamente inflamáveis. Exatamente. Transformar um antigo convento num armazém de processamento de rolhas era colocar um autêntico barril de pólvora no meio da cidade. Que pesadelo. Quando o fogo começou, a temperatura subiu tão rápido que o próprio mirante de pedra do convento colapsou por completo. E o planeamento urbano da época, que era inexistente, ampliou o desastre. Estas indústrias pesadas estavam literalmente coladas a habitações precárias dos operários. O fogo não ficou contido nas paredes de pedra do convento. Alastrou-se de forma terrível. Espalhou-se pela vizinhança e aniquilou completamente o bairro do Ignas. 12 casas ficaram reduzidas a cinzas. Famílias inteiras perderam absolutamente tudo. Esse episódio ilustra de forma trágica a total falta de zonas de contenção industrial nas cidades daquele tempo. E o timing económico não podia ser pior para a Companhia Vinícola Portuguesa. Estávamos em 1918. O mundo estava a sair da Primeira Guerra Mundial. Pois as rotas comerciais internacionais estavam destruídas e o mercado interno estava exausto e sem poder de compra. Ainda assim, os registros indicam que outro membro da família, o Agostinho Mneres, tentou uma manobra de salvamento. Ele viajou pelos países nórdicos e pela Alemanha a tentar vender vinho e cortiça. Mas convenhamos, tentar vender vinho de Porto, que não é um bem de primeira necessidade, numa Europa destruída pela guerra e assolada pela inflação. É uma missão impossível. E foi mesmo. A descapitalização da empresa era galopante. O dinheiro não entrava, mas os custos de manter aquela infraestrutura colossal em Matosinhos mantinham-se inalterados. O que cria o cenário perfeito para os abutres do mercado. Quando não se consegue pagar as dívidas, os adversários com capital avançam. O que nos atira para o desfecho deste nosso thriller corporativo. Em 1922, a Companhia Vinícola Portuguesa colapsa definitivamente e é absorvida. E adivinha quem é a entidade compradora que engola a marca e os ativos a preço de saldo? A Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal, a famosa Companhia Velha. A ironia nisto é deliciosa e cruel ao mesmo tempo. A mesma entidade que os arrastou para tribunal 17 anos antes por causa do nome, acaba por os devorar. O peixe grande engoliu peixe mais pequeno logo que ele enfraqueceu. É a mecânica do monopólio em estado puro. A Companhia Velha nem precisou de os destruir no mercado. Bastou esperar que a fragilidade familiar e o caos económico fizessem o trabalho por eles. Mas e o cenário principal disto tudo? Porque a Companhia Velha ainda opera naqueles armazéns de Matosinhos durante uns anos, mas acaba por os abandonar entre o final da década de 20 e a década de 30. Certo? O cheiro a vinho desaparece e ficamos com um complexo brutalista enorme e vazio.
E é aqui que esta nossa história deixa o mundo dos negócios e mergulha numa realidade muito crua de sobrevivência. É o momento em que a utilidade puramente capitalista do espaço dá lugar a uma urgência social gravíssima. Matosinhos estava a sofrer uma mutação violenta nessa altura. Devido ao Porto de Leixões outra vez, não é? Exato. Para alargar as docas número 1 e 2 desse mesmo porto, que tinha atraído Meneres em 1899, bairros inteiros junto às margens do rio Lessa foram simplesmente demolidos. As máquinas varreram as casas de pescadores e operários pobres e centenas de pessoas ficaram subitamente na rua, sem qualquer alternativa habitacional fornecida pelo Estado. E a natureza humana faz o que tem a fazer. Aquele armazém gigantesco com enormes arcadas projetadas para acomodar pipas de vinho oferecia pelo menos um teto sólido. Pessoas começaram a entrar e a improvisar casas lá dentro. O espaço foi fatiado pelos desalojados. Mas eram condições subhumanas. A arquitetura de um armazém industrial não tem esgotos para uso habitacional, não tem janelas para ventilar os espaços e não tem isolamento térmico. É de um frio gélido no inverno. E um forno no verão, mas tornou-se o refúgio possível. Houve gerações que literalmente nasceram e cresceram ali dentro daquelas estruturas. Só que a sina destes espaços parece estar mesmo amaldiçoada pelo fogo, porque a tragédia volta a bater à porta em maio de 1943. Mais um grande incêndio. Sim, na altura havia ali uma mistura letal. Zonas do edifício ainda guardavam mercadorias, nomeadamente fardos de algodão, que estavam lado ao lado com os fogareiros precários das famílias. E o algodão arde com uma velocidade aterradora. O impacto não se mediu apenas em mercadoria perdida. Dezenas daquelas famílias viram o pouco que tinham desfeito em chamas. A miséria foi novamente reduzida a cinzas. É um padrão triste. Indústrias improvisadas como habitação são sempre armadilhas mortais. Porque nunca foram desenhadas para a vida humana diária. Mas mesmo com o trauma de 1943, o uso do edifício como abrigo de último recurso não acabou aí. Não. A máquina do tempo avança agora para a década de 70, especificamente os anos turbulentos de 1974 e 1975. Portugal passa pela Revolução, há uma mudança de regime e enfrenta o complexo processo de descolonização. Centenas de milhares de portugueses, os chamados retornados, chegam ao país num curto espaço de tempo. Muitos só com a roupa do corpo. E onde os colocar? O velho complexo da Companhia Vinícola é mais uma vez requisitado para servir de albergue temporário. A resiliência deste edifício é extraordinária. A estrutura física tornou-se um arquivo de todas as falhas sistémicas da nossa sociedade. Quando o mercado habitacional ou o Estado falhavam, o botão da velha vinícola estava lá para absorver o choque. É a analogia perfeita de uma esponja urbana. Absorveu tudo o que o país lhe atirou. Mas nenhum edifício aguenta eternamente sem manutenção, não é? Nos anos 80 e 90, o espaço entra num declínio profundo, a lafeçar a ruína total. Até que o Estado, mais concretamente o município de Matosinhos, decide intervir. Em 1998, a Câmara avança para a aquisição do imóvel. Um investimento de 4 ou 5 milhões de euros, creio eu. E a primeira função pública que lhe dão é mais uma vez pragmática. Voltou a servir a comunidade de forma muito direta. Durante algum tempo, o espaço foi adaptado para albergar provisoriamente uma escola secundária que estava em obras. Eles não paravam de dar utilidade àquilo. Pois não, mas o grande ponto de viragem para a preservação histórica ocorre mais tarde, em julho de 2013, quando o Estado português classifica oficialmente o conjunto remanescente como monumento de interesse público. O que abre finalmente as portas ao verdadeiro renascimento do Quartarão. O município entrega o projeto de reabilitação ao arquiteto Guilherme Machado Vaz. Um projeto de quase 3 milhões de euros. E o desafio ali não era apagar a fábrica, mas sim usar a escala brutalista para criar amplas galerias. Em 2014, o espaço renasce. O refúgio dos pobres e o armazém de vinho ganha a sua forma final como Casa da Arquitetura. E o trabalho de reabilitação foi muito inteligente, porque manteve os fantasmas do passado bem visíveis. É aí que regressamos ao tal painel de azulejos original à entrada. Aquele que publicita o vinho Vitória do Clemente Meneres. Exato. Eles não quiseram higienizar a história. O painel ficou lá, com as suas imperfeições, a documentar de onde tudo aquilo veio. É fascinante. O percurso que mapeamos hoje mostra que as estruturas físicas, tal como as sociedades, são orgânicas. Transformam-se para acomodar a economia, o desespero e, por fim, a memória cultural. Compreender o Prado de Matosinhos é perceber que a arquitetura não vive no vácuo.
O betão que o Meneres ergueu sobreviveu à própria família, abrigou quem foi ignorado e acabou a celebrar a própria arte de projetar edifícios. E isto convida-nos a uma reflexão final para quem nos acompanha. Assistimos à transformação de descampados em fábricas gigantescas e, mais tarde, em museus. Certo. Pensando na realidade de hoje, temos à nossa volta colossais centros comerciais, parques de escritórios gradualmente esvaziados pelo teletrabalho. Daqui a 100 anos, o que acontecerá a estes esqueletos modernos? É uma excelente pergunta. Qual destes viadutos ou shoppings abandonados será a referenciada casa da arquitetura do século XXII? Fica a reflexão para explorarem por conta própria. Um grande abraço e até à próxima conversa. Até à próxima!